tema no telão: o deserto não é o meu lugar. É o seu? Então fale aí que não é. Amém? Diga: o deserto é inevitável, mas é um lugar de passagem. Muito bem. Diz Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Deus prometeu uma terra. Deus prometeu um lugar. Deus prometeu um status espiritual. Deus prometeu promessas, promessas, promessas e consumou na cruz. E tendo ele prometido, ele não vai cumprir? Vai cumprir. Nós todos vamos para a terra do mais que suficiente. Oremos. Senhor Jesus, maravilhoso Deus, eterno Pai, Tu és o Senhor, Tu és o soberano, Tu és o Rei, Tu és o Santo, Tu és o Magnífico. Nós estamos aqui diante desta grandiosidade que é Deus. Estamos aqui diante da Tua soberana vocação para cada um de nós. Estamos aqui, Pai, diante da Tua grandeza, do Teu poder, da Tua unção. E nós queremos, Pai, nesta hora, nos submeter à autoridade da Tua palavra, porque é a máxima autoridade sobre as nossas vidas. Eu subjugo a minha carne, levo meus pensamentos cativos, assim junto com os meus irmãos, para que não sejamos nós, mas Cristo em nós, a operar, a falar, a se manifestar. Que eu diminua, que o Senhor cresça, seja engrandecido, fale com a igreja. Pai, que ninguém repare na mulher, mas que todos reparem no Espírito que fala. E nós dizemos: sim, Deus, fala, porque os teus servos ouvem. Em nome de Jesus, amém. E toda a igreja diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Neto, quem está no som, dá um retorno um pouquinho mais para mim. Obrigada. Amados, eleitos, escolhidos, pedras vivas, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vamos lembrar que tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é agradável. E nenhum plano de Deus pode ser frustrado. E a Bíblia diz, e nós cremos e sabemos já, que Deus, Ele prometeu a Abraão dar a ele e a sua descendência uma terra. Terra que é chamada de maravilhosa. Terra que mana leite e mel. Esta expressão bíblica. E chamada, por causa dessa promessa, chamada de terra prometida. Ela era a Canaã. Uma terra prometida que vem de cão. Canaã, mas uma terra que Deus disse que desapossaria os cananeus e daria a Abraão e a sua descendência. Isso de fato aconteceu. Deus leva Abraão para lá e lhe dá a descendência prometida em Isaac. Mas os anos passam, esses filhos crescem, têm filhos, tem outras gerações, e a palavra de Deus diz que vem uma fome severa sobre a terra, né? E nesses anos mais tarde, os descendentes de Abraão, né? Aí já a família de Jacó, os filhos de Jacó, já a quarta geração, eles vão viver no Egito, sob os cuidados, a proteção de José, um desses descendentes de Abraão, que, você sabe, foi vendido como escravo, foi parar no Egito, foi para a casa de Potifar, foi preso, depois chegou a Faraó, interpretou sonhos de Faraó, deu direção de Deus para o Egito e se tornou o primeiro-ministro, o grande homem do Egito, né, depois de Faraó. Mas a Bíblia conta que José morreu. Faraó, aquele Faraó amigo de José, que viu Deus na vida dele, viu os milagres de Deus, também morreu. E veio outro Faraó, outras gerações, e a palavra de Deus diz que veio então a escravidão dos hebreus no Egito.
E os hebreus ficaram no Egito durante 430 anos, vivendo como escravos. Vamos ver o que acontece neste momento em Êxodo 3, 6 a 10. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Deus conhece o nosso sofrimento. Deus conhece tudo a nosso respeito. Cada clamor nosso, o Senhor ouve. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. Veja, é para subir. Quando Deus intervém na vida de um filho de Deus, nunca é para cair, para descer, é para subir. É para tirar de um lugar baixo, de uma condição baixa, e levar para uma condição maior, melhor, além daquela, não é? Fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Todos esses povos ímpios, descendentes dos cananeus, tá? Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Deus vê a opressão. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó. Vem agora. Então, quando Deus fala, quando Deus se manifesta, quando Deus dá uma direção, quando Deus revela algo, não é assim: eu vou dar um tempo, eu vou esperar. Deus diz: vem agora. Então, nós temos que aprender a ter atitudes imediatamente após Deus falar conosco. Ai, que lindo, Deus falou, que culto, nossa, que palavra. E o que eu vou fazer com isso? Qual é a minha atitude imediata? E o Senhor tem esse mesmo chamado para nós, porque Ele é o mesmo. Vem agora. Seja lá para o que Deus nos chama a fazer, Ele nos quer fazendo agora. E te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, vamos lembrar aquele mapa que a gente trabalhou bastante já? Este é o mapa mais próximo, tá, do mapa das condições e do mapa real físico naquela saída do povo do Egito. Então, o Egito está ali, né? E está escrito em vermelho ali, trevas, para você entender que eles estavam escravizados lá. Para nós, espiritualmente, o mundo, o tempo do império das trevas, a nossa vida morta espiritualmente, não é? Seguindo o curso do mundo, fazendo a vontade do diabo. Assim estavam lá os nossos irmãos hebreus. E a palavra de Deus diz que passando o... Você está vendo ali, todo mundo enxerga Sucote? Enxerga? Dá para enxergar? Então, ali abaixo de Sucote, naquela água ali, o azul, é exatamente por ali onde houve a travessia do Mar Vermelho. Isso aqui é um braço de mar, tá? Que não é assim pequenininho. No mapa parece pequenininho, mas eles atravessaram alguns quilômetros por meio desse mar, para passar para o lado de lá. Eles atravessaram para lá. Chegaram, mas quem consegue enxergar onde está Canaã? Lá em cima. Enxergam? Então, era só seguir ali, passando lá pelos filisteus e lá para cima, né? Mas não foi esse o caminho. Eles desceram, subiram. A setinha está fazendo o caminho. Eles subiram, chegaram lá em Berseba. Estava pertinho de Canaã. Eles desceram de novo. Vieram aqui para Ezion-Geber. Subiram, passaram Canaã, foram lá em cima. E lá em cima, onde você vê Abrate, lá no alto, tem um azul no meio, que é o Rio Jordão. E lá é onde eles fazem, está vendo Gilgal do lado esquerdo? Já é a terra prometida. Tudo aquilo, tá? E até Canaã. Então, o que eles fizeram? Eles atravessaram o Rio Jordão, o rio também se abriu e eles passaram em seco. Você encontra aqui trevas, representando o mundo sem Cristo, o nosso mundo, o Egito, tá? Que também assim aconteceu com os hebreus.
o deserto todo, toda a caminhada no deserto, um tempo de inconstância. Por quê? Porque eles murmuravam. Quais eram os impedimentos para eles não irem direto para a terra? Murmuração, quem lembra? Idolatria, Paulo cita em Coríntios, né? Murmuração, idolatria, que mais? Imoralidade e... Por Deus à prova. Não crer, incredulidade, tá? Então fazia com que eles ficavam, as mãos estão tudo afiado aí, glória a Deus, né? Ficavam ali. Então a inconstância. O que eu tenho explicado? Espiritualmente, trevas significa o quê? O homem natural. Não entende, não discerne nada, porque está morto espiritualmente. É o tempo do mundo, ok? É o estágio do insuficiente. Não se tem Cristo, então não se tem nada. Depois, quando a gente é salvo, atravessa o mar e cai num período de deserto, que a nossa vida com Cristo, nós temos o suficiente, apenas o suficiente, não vai faltar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E às vezes é deserto, não é Canaã ainda. Por quê? Porque no deserto o maná não cessou água, Deus mandou carne, Deus tinha provisão, a sandália não envelheceu, a roupa não envelheceu, eles não ficaram doentes, eles pereciam por desobediência, por incredulidade, por murmuração, não por causa de ficarem velhos, por ficarem enfermos por alguma coisa. Então, esta inconstância significa o quê? O homem que já é espiritual, mas ele ainda não tem conhecimento, não desenvolveu a sua salvação com temor e tremor, não cresceu ainda na graça e no conhecimento, então ele ainda é carnal, espiritual, mas vive momentos na carne, por isso a inconstância. Um dia está lá em cima, um dia está lá embaixo, um dia crê, outro dia, eu sou a pior das criaturas, um dia eu vou para o céu, vou voar alto como a águia, no outro dia Deus se esqueceu de mim. Então, esse período de inconstância é um período em que Deus trabalha na nossa vida, trabalha as nossas emoções, o nosso caráter, trabalha. Enquanto nós não estivermos amadurecidos espiritualmente, Deus permite desertos na nossa vida, tá bem? Nós, logicamente, não é um deserto físico, mas são situações desérticas. E depois há uma travessia a ser feita. O Rio Jordão é o último obstáculo, as últimas dificuldades antes da terra prometida. Aí os irmãos olham esse mapa e ninguém teve a coragem de me perguntar pessoalmente, mas eu sei que perguntaram entre si. Gente, mas a gente chega lá em Canaã e tem batalha? E aí? Então, quinta-feira eu expliquei. As nossas lutas e batalhas no deserto, tipo para sobreviver. E Deus conosco sempre, nos guiando, nos protegendo. As batalhas que vêm em Canaã, depois que a gente cruza o Jordão, são batalhas para conquistar. São lutas grandes, sim, batalhas tremendas, mas não para sobreviver, não para ter apenas o suficiente, mas para usufruirmos do mais que suficiente. É o infinitamente mais, é o que a graça diz de ter sempre, em tudo, ampla suficiência. No deserto não tinha ampla suficiência. Então, Canaã é a graça do Senhor, que todo crente salvo em Jesus tem direito. Mas se ele não tem conhecimento, ele acha que ele tem que pagar o preço, que o diabo e que não sei o quê. O diabo já ficou lá no Egito, amado. Não tem nem no deserto tinha diabo ali. Tinha era carne. Tá bem? E lá em Canaã? Lá em Canaã tem pessoas maduras, preparadas para conquistar coisas novas, coisas maiores. Eu espero que o mapa agora esteja ficando mais claro para os irmãos, tá? Então, no deserto, os hebreus acamparam, para quem gosta de estatística, os hebreus acamparam em 42 acampamentos, 42 lugares diferentes ao longo dos 40 anos de peregrinação. E lembre-se que o deserto é necessário. Deus trabalha profundamente em nós no deserto. No deserto nós aprendemos muitas lições. A maior lição que se aprende no deserto é depender total e incondicionalmente de Deus. Após 40 anos, eles chegaram ao último obstáculo, que era a travessia do Jordão. Eles precisaram se santificar, porque Deus falou, olha, põe aí, fiquem 3 dias à margem do Jordão,
fala ao povo Josué que se santifiquem, porque amanhã, ao fim do terceiro dia, né, vocês verão maravilhas no meio de vós. Deus estava para abrir o rio para eles fazerem a travessia. Então, logo que eles atravessaram o Jordão, eles já estavam na terra prometida. E eles acamparam em um lugar chamado Gilgal. Só para lembrar, Gilgal está lá no mapa. Põe lá para mim de novo, só para os irmãos verem, né? Passaram lá no Jordão, lá em cima, e ficaram em Gilgal. Gilgal, ao norte de Canaã, foi o primeiro acampamento deles. Gilgal foi o primeiro lugar onde eles celebraram a Páscoa, a primeira Páscoa na terra prometida. Gilgal foi onde eles circuncidaram todos os homens, porque no deserto eles não foram circuncidados. Então, toda aquela geração que não havia sido circuncidada, foi circuncidada em Gilgal. Em Gilgal eles levantam um altar com 12 pedras, já estudamos isso, que Deus manda tirar do rio Jordão, fazem uma coluna e ali há um marco ali. Gilgal é histórico, então nós estamos ali em Gilgal, no momento nosso de conhecimento, onde cada um está espiritualmente, cada um deve saber com Deus, né? Então, o que vai acontecer agora, bispa? Chegamos a Gilgal, atravessamos o Jordão. Agora haverá conquistas e mais conquistas e mais conquistas, a vida não para. Agora é conquistar, conquistar, conquistar. Agora o patamar é outro, digo, o patamar é outro. Então, Gilgal já é terra prometida. E no acampamento em Gilgal, é preciso acertar algumas coisas antes de partir para as guerras ou batalhas, ou guerras de conquistas. Lá em cima, a batalha, para você entender, você chegou lá, não vai achar que tudo vai ser fácil agora. Tem lutas e lutas e lutas, mas tem que haver ali uma parada. Eles estacionaram, eles acamparam em Gilgal para se preparar para conquistar, e eles teriam que batalhar. Gilgal dista de Jericó, ao ocidente de Jericó, 2 quilômetros. Então, a primeira conquista deles era Jericó, ok? Jericó era cercada, todo mundo conhece a história. Houve uma estratégia dada por Deus. Então, Gilgal era o quartel-general do povo de Deus, daqueles que iam guerrear para fazer estas conquistas. Só para os irmãos entenderem. Por que Jericó é a primeira a ser conquistada? Porque é a mais próxima. Tinha 2 quilômetros desse acampamento deles. Então, eles iriam conquistar, mas eles precisavam acertar coisas, ajustar, e eu queria que você entendesse, aí sim, coloca ali o ponto 1 para mim, por favor, que Gilgal é o lugar do recomeço com Deus. Então, sabe toda aquela, vamos ver se todo mundo entende pelo Espírito, sabe todo aquele processo que nós todos vivemos, de acertos, erros, coisas boas, coisas não boas, discussões, carnalidades, diferenças, contendas, desânimos, todas aquelas coisas da vida espiritual que todo crente passa, isso não poderia mais acontecer. Isso tinha que ficar lá para trás. Por isso que para ir para Canaã, 2 mentalidades têm que ser mudadas. A mentalidade do Egito e a mentalidade do deserto. Se a pessoa viveu muito no mundo, intensamente, ela tem que mudar a cabeça de mundo. Se a pessoa ficou muito tempo depois salva, com lutas, problemas, carnalidades, ela tem que mudar essa mentalidade. Ela tem que preparar a mente para uma mente de vencedor, de maduro espiritualmente, de um conquistador em Cristo, de uma pessoa que está em outro patamar espiritual, que subjuga a sua carne. Então, Gilgal é o lugar do recomeço com Deus. Para que haja conquistas, nós precisamos zerar coisas. Não dá para trazer para a terra prometida as coisas do deserto, ok? Então, número 1, vamos lá. Em Gilgal, é necessário tratar com a carne. Se você quiser isto em detalhe, foi a mensagem de quinta-feira, completa, na nossa página na internet. Então, todo mundo precisa conhecer, não é a carne do outro, é a sua própria carne. O que nós somos capazes de fazer ainda? O que eu preciso subjugar? Né? Há pessoas que acham que não tem mais, que passaram já de ano em algumas situações, que já foram promovidas, e não foram.
Há pessoas que ainda são grosseiras no tratamento umas com as outras. Há pessoas que ainda são duras nos seus julgamentos. Há pessoas que são dissimuladas ainda em algumas situações. Não é que a pessoa é má, não é que a pessoa... Nada disso. Mas se ela não aprender que isso não cabe mais para as conquistas, ela vai ficar estacionada em Gilgal. Ainda que ela tenha chegado à terra prometida, ela fica ali, só nas estratégias, só pensando. E ela vai ver outros conquistarem. Então, não é para ficar vendo as conquistas dos outros, é para todo o povo de Deus conquistar. Então, em Gilgal é necessário tratar com a carne. Não tem, porque todo mundo sabe identificar quando o outro está na carne. É ou não é? Ah, é carne. Mas e a nossa? A gente sabe identificar quando a gente está na carne? Então, em Gilgal, a gente olha para nós. Agora, a maturidade é eu vou tratar de mim com Deus, da minha pessoa, tá? Eu vou segurar a onda da minha carne. Número 2. Em Gilgal é necessário tratar o caráter. Também preguei na quinta-feira sobre isso, tá? Então, o caráter tem que ser mudado. Se ainda tem coisas que não expressam o caráter de Cristo, em Gilgal, sentamos ali, aguardamos, entendemos que vem coisas grandes, mas haverá batalhas. Então, eu não vencerei essas batalhas e não conquistarei se eu não lidar com a minha carne e eu não desenvolver o caráter de Cristo. Tem pessoas que já chegaram a Canaã, espiritualmente falando, e elas ficam assim, por que não sai aquilo? Mas se é um tempo de conquista, se é a vida das conquistas, do muito mais, do infinitamente mais, porque ela precisa subjugar a carne. Ela precisa ver o que ainda é deslize, o que ainda macula o caráter de Cristo nela, de se manifestar. Tá bem? Número 3. Em Gilgal, a vergonha deve ter fim. Então, amados, quem amadurece não fica mais com vergonha das coisas que fez no mundo. Veja, teve o Egito, teve todo um deserto de vida, um tratamento com o Senhor. Chegamos na terra prometida e ainda estou, porque no mundo eu fiz isso, porque você não sabe o que eu fiz, o que eu fui capaz de fazer. Gente, aquilo está no mar do esquecimento. Pense no mar vermelho que se abriu. Se afogou lá, todos os nossos pecados ficaram para trás com o faraó, com as coisas do mundo, e nós passamos. Nós fomos regenerados por Cristo. Mesmo vivendo em deserto, o Senhor nos olha sem pecado. Nós temos um espírito que está perfeito, que está completo em Cristo Jesus. Então nós não podemos ter mentalidade de pecado mais. Carregar julgos do passado. Então, em Gilgal, a vergonha daquilo que nós fizemos, enfim, tem que ficar para trás. A primeira coisa que Deus faz é remover a vergonha da vida daquele povo, né? Que tipo de vergonha era essa? Uma vergonha de 430 anos de escravidão, mais a vergonha do pecado e da vergonha da desobediência no deserto. Eles tinham que, se arrepender, e Deus tira aquela vergonha de tudo que eles fizeram de errado diante de Deus. Número 4. Em Gilgal deve haver um renovo espiritual. Então, eu quero considerar toda a igreja aqui se preparando para as conquistas. O que nós temos que fazer agora? Quem vai se preparar para conquistas? Eu vou. Eu tenho que parar no acampamento no meu Gilgal, tá? E eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me renovar espiritualmente. Então, aquele tal da volta ao primeiro amor, aquela coisa que lá não é ilusão, não. Para eu, subjugar minha carne e ir para frente, eu preciso desse renovo com Deus. Não foi à toa que o apóstolo veio aqui e disse da nossa hora de oração individual, nosso momento a sós com Deus, além da oração congregacional. Não é? Então, assim, quanto a gente orava antes? Quanto tempo a gente tinha de oração quando a gente se converteu? Mesmo depois que a graça nos alcançou, era um prazer tão grande. E quantas pessoas estão orando hoje da mesma forma ou na mesma intensidade? O apóstolo diz que as estatísticas são 3 minutos. E o líder 7 minutos. Isso é uma vergonha. Há 10 anos era 20 minutos que os líderes oravam. O tempo está passando e os líderes estão orando menos. E as ovelhas, consequentemente, também. Então, a gente tem que ter um renovo espiritual. Através da oração, o falar em línguas, o louvor. Enfim, tudo tem que ser renovado. Tá? A espiritualidade
Lembrem-se do que eles passaram, 40 anos no deserto. A espiritualidade daquele povo estava debilitada pela longa jornada de 40 anos. Então, em Gilgal, eles tinham a oportunidade de reaverem os seus votos, de renová-los diante de Deus. Sabe aquele chamado que alguns aqui sabem que tem e dizem, eu tenho? É a hora desse renovo. É a hora de você dizer, eis-me aqui, Senhor, agora para esta conquista deste meu chamado. É hora de deixar a meninice, sabe, para trás, a criancice, as coisas que não deram certo, as frustrações, etc, etc. É hora de dizer, eu quero conquistar aquilo que o Senhor tem para mim, que já foi consumado. Então, Gilgal deve ser esse lugar de renovo espiritual. Ok? 5. Em Gilgal deve existir um lugar de adoração. Nossa igreja está sendo preparada, os irmãos percebem? Há algum tempo já, né? Menos ritual e mais entrega. Mais entrega, mais despojamento. Algumas pessoas venceram a vergonha por causa da iluminação. São dados que nós temos aqui dentro, estatísticos, tá? Algumas pessoas que se dispersavam com o irmão, que não louvavam, que falava alto ou que chegava atrasado, passaram a vir louvar aqui à frente com liberdade, quem quer, e volta para o lugar, e abraça. Os irmãos estão entendendo? Nós passamos a ter um momento maior de entrega, de louvor mesmo, deixar fluir o Espírito, conforme o Espírito deseja. Então, em Gilgal, isso é preparação. Deve existir um lugar de adoração. Josué 5, 10 a 12 diz assim, estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Olha, eles não tinham conquistado ainda, eles avistavam as conquistas que viriam. Eles falaram, nós vamos conquistar lá, mas já vamos celebrar. Não teve Páscoa no deserto, mas não teve festa, não teve celebração, não tinha louvor no deserto, não tinha adoração no deserto. E a palavra de Deus diz, comeram do fruto da terra, no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. 12. No dia imediato, então celebraram a Páscoa, celebraram, louvaram, adoraram. No dia seguinte, eles se banquetearam já com o cereal da terra. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não o tiveram mais os filhos de Israel. O maná representa o apenas suficiente. Quando você se posiciona espiritualmente em Canaã, quando você tem um recomeço com Deus, e você tem certeza que o deserto ficou para trás, a mentalidade de deserto ficou para trás, você começa a celebrar. E o apenas suficiente tem que cessar. Começa a vir algo novo a sua vida, a minha vida. E a palavra de Deus diz que eles não tiveram mais o maná. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Receba novidades, novidades. Amados, quando Deus fala novidade, é algo novo, que eles não tinham experimentado ainda. Então é isso que Deus tem para nós. Novidade. Eu quero comer das novidades deste novo patamar espiritual. Amém? Então, em Gilgal, a adoração, ela ganha um novo significado, ela ganha um novo sentido. O povo, ele estava ali parado. E ele não estava mais perambulando pelo deserto por conta da rebeldia dos seus corações. Então, a adoração não é uma coisa que se faça ou que se dê a Deus perambulando, angustiado. Ninguém adora a Deus dividido, com o coração, sabe, partido. É algo que se para, que se tem consciência. Por isso que nós mudamos a maneira do nosso louvor, da nossa adoração. Tem uma hora que para, ficam os instrumentos, tem um espaço. No começo as pessoas diziam, acabou, não vão cantar, porque está todo mundo no, como disse a bispa ontem, no automático. A bispa Rosana falou, a gente acorda e piloto automático. Está todo mundo no automático.
Chocou a igreja. O que é isso? Cadê o dirigente? Não. O dirigente agora é o Espírito Santo. Agora nós estamos parados e estamos conscientizados de que é hora de adorar a Deus. E nada vai roubar essa adoração. Nenhum coração dilacerado, nada. É um outro momento espiritual. Amém? Em Gilgal, eles celebraram a Páscoa antes de irem à conquista. O que significa isso? A Páscoa, para eles, era a saída do Egito. Ou seja, significava um marco de libertação. E em Gilgal, a Páscoa também ganha um novo sentido para eles. Agora, não é mais libertação, porque eles eram livres, mas era a ratificação ou a conservação do pacto que Deus tinha feito com eles. Entenda isso. Em Gilgal, quando a gente chega nesse momento, espiritualmente falando, quando a gente passa por esse recomeço com Deus para se preparar para as conquistas que virão, o pacto conosco não é a lei mosaica, é a graça de Deus. Ele é renovado. Coisas começam de novo a arder no nosso coração. O nosso querido bispo Maurício voltou com tudo para dar aulas para os surdos das doutrinas na quinta-feira antes do culto. Veio com tudo para a escola bíblica, o coração ardendo, entusiasmado. A nossa presbítera dama, as pessoas estão me procurando. O ano que vem nós vamos preparar pessoas para falar a doutrina. Jovens que queiram pregar, eu estou me dispondo, é outro patamar, é um recomeço, mas agora isto ganha um significado, a graça começa a ganhar um outro significado, prática de vida e ardor no coração para ratificar o pacto que Deus fez conosco, amém? Então, receba aí no seu coração esse ardor, esse recomeço, essa coisa nova de Deus. Bom, nós estudamos isso desde o retiro, que no deserto não tinha festa, não tinha motivo, nem celebração. Mas agora, na terra prometida, e ali no acampamento de Gilgal, a adoração era feita de 3 formas. Põe para a gente ver, olha só, que é a nossa forma, que deve ser a nossa forma, tá? Celebrando com festas. Mas eles já tinham passado pelo deserto e atravessado o Jordão. Agora eles estavam na terra deles. Agora era a promessa de Deus se cumprindo. Então, a celebração era com festa. Júbilos, expressões de vozes e cânticos. E em Gilgal tinha júbilo. O que é júbilo? Alegria. O louvor ganhou outro aspecto. A adoração ganhou uma outra dimensão. Era uma adoração com alegria, com expressões de vozes. Eles falavam, eles inventavam cânticos, eles construíam palavras e expressões de gratidão a Deus e cantavam. E agora a adoração era feita com muito louvor e adoração misturados, tá? Era junto, não era uma coisa, isso é louvor, isso é adoração, isso é coisa da lei que separa. Não existe isso. O louvor e a adoração uma coisa única, louvado seja Deus. Então, essa é a razão também, porque Gilgal passou a significar lugar de adoração. Gilgal também foi um lugar de adoração. Depois de 40 anos, ali eles celebraram a nova vida. Ali eles celebraram a alegria das promessas de Deus, o cumprimento de tudo que Deus tinha falado. Ok? Número 5. Em Gilgal deve haver provisão. No deserto só devia haver o quê? Provisão. Não faltou nada. Mas agora tinha aumento e multiplicação. Ok? Então, durante 40 anos, o povo foi provido do maná. Vamos lá. Êxodo 16, 8 em diante, diz assim. Prosseguiu Moisés. Será isso quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer, e pela manhã, pão que vos farte. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Então, toda pessoa que começa a criticar a liderança da igreja, começa a achar pelo em ovo, como é que fala? Chifre em cabeça de cavalo, não concordar com isso, sei o quê. Amado, não é contra nós.
É contra o Senhor é que está no controle absoluto de tudo. E se algum líder tiver falhado, como Moisés, por exemplo, que falhou no finalzinho com Deus, não foi para a terra prometida. Deus sabe trabalhar com cada líder. Nós temos que entender Deus em tudo isso. Nós temos que ser maduros e ver o que é que Deus tem para todos nós. Amém? Então, disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem, deserto, e eles viam a glória. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-as, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer. Um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas, das famílias. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Então, o que era? O suficiente para comerem bem aquele dia, mas só o suficiente. Então, quando eles se localizaram na nova terra, na terra prometida, cessou o maná e eles passaram a comer o fruto da terra. Veja que eles não precisaram chegar e plantar e esperar a colheita. A terra já estava preparada para dar a eles o que Deus havia prometido. Então, você vai para conquistar coisas, essas coisas já estão prontas, já estão preparadas. O Senhor disse lá atrás a Moisés: olha, vocês vão herdar uma terra que vai ter casas cheias do que vocês não encheram, vai ter plantações que vocês não plantaram, poços que vocês não fizeram. Amados, isso é depois do Jordão. Isso é lá na terra prometida. Então você vai ter que aprender a tomar posse, a batalhar para conquistar, mas pronto, já está. E o novo pacto testifica, porque o Senhor consumou na cruz toda esta herança. Tudo que está preparado para você foi consumado, só está esperando você possuir. Então Deus está lhe preparando para isso, para uma nova posse, para uma nova conquista, para uma nova etapa de vida. Amém? Então, entenda bem, por essa razão também Gilgal, o deserto é provisão, mas Gilgal simboliza o quê? Aumento e multiplicação, o sobejar de Deus. Então entenda, o maná no deserto era uma concessão. E em Canaã, o fruto da terra era uma obrigação. Deu para entender? Eles tinham a concessão, porque eles murmuravam, vocês viram que ele fala aqui, murmura, 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 mas Deus concede, porque Ele não pode deixar faltar nada aos seus filhos. Então Ele provê. Então, deserto, provisão. E lá em Canaã, aumento e multiplicação. Lá, não é obrigação de Deus, mas como já está consumado, você tem que receber os frutos da terra. Vai receber os frutos da terra. Ponto 6. Em Gilgal deve haver encontro com Deus. Então, nesse acampamento de um recomeço, a gente não pode levar mais a vida como a gente vinha levando. Um pouquinho de oração, um pouquinho de adoração, um pouquinho de louvor, um pouquinho de espiritualidade, um pouquinho de palavra, um pouquinho de culto, uma dispersão, uma fuga. Hoje não vou, hoje eu vou dar um almoço em casa, então vou faltar. Hoje eu vou fazer aquela viagem, mas aí não é a viagem de férias, é uma viagem que agora eu encaixei de alguns fins de semana, e começa a arrefecer. Agora eu abri um negócio que Deus me deu, e então agora eu cuido do negócio e eu negligencio o meu chamado ou a vida com o Senhor. Em Gilgal não dá para continuar,
para as conquistas desta forma. Em Gilgal deve haver encontro com Deus, amados. E antes da conquista de Jericó, era a primeira conquista deles, não é? Josué, ele é agraciado com a presença do anjo do Senhor. Você sabe, depois nós vamos estudar anjos numa oportunidade aí que Deus está preparando. Aqui acontece uma teofania. O que é uma teofania de Deus? Deus se manifesta visualmente, tá? Eles chamam de anjo do Senhor, é o próprio Senhor manifesto. Vamos ver em Josué 5, 14 e 15. Olha só. Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Príncipe do exército do Senhor. Esse anjo que chegou se apresentou como príncipe. Príncipe. Quem é o príncipe da paz? Jesus. Quem é o cavaleiro? Branco, não o imitador, o fajuto, aquele que comanda todo o exército do céu. Jesus, ele se apresentou como príncipe do exército do Senhor. E acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Se ele fosse um anjo, o anjo não permitiria que Josué se prostrasse. Um anjo normal. Porque quando João se prostrou, lá no Apocalipse diz isso, diante do anjo, o que ele disse? Levanta, não faças isso, eu sou conservo teu, adora a Deus. Aqui não. Olha aqui, então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. O anjo não pode receber adoração. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Ele chama o anjo de meu senhor. Que diz o meu senhor ao seu servo? Olha só. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés. Quem é que está falando com Josué? O mesmo eu sou que falou lá no Monte Sinai com Moisés. É o grande eu sou. Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então, vejam, amados, que todas essas coisas aconteceram enquanto o povo residia em Gilgal. Não tinha manifestação de anjo no deserto. Em Gilgal tem. Tá bem? E ali eles estavam aguardando exatamente a ordem de Deus, para eles saírem a conquistar as possessões que Deus lhes dera. Então o Gilgal também é um lugar de buscar a Deus, de você ter experiências sobrenaturais com Deus, de você ter experiências novas com Deus. A Gilgal da época de Josué marcou Israel. A Gilgal de hoje, do novo pacto, deve nos marcar da mesma forma, amados, espiritualmente falando. Nós devemos receber definitivamente o fim da nossa vergonha, o fim do domínio do pecado e o recebimento pela graça, através da fé, do perdão definitivo de Jesus. É hora de assumir a graça na vida. Amém? Segundo aos Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então tem que assumir uma vida em novidade. Eu não posso estar em Gilgal, acampada, me preparando para novas e grandes conquistas, com a vida velha, nem do deserto. Porque no deserto nós estávamos salvos, mas não serve a vida do deserto. É novidade de vida. Novidade de vida só se tem em Canaã. Amém? Aliás, hashtag partiu Canaã. Ok? João 4:24. Vamos lá. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores... Agora não é deserto. Agora é Gilgal. Vamos adorar em espírito e em verdade. Deus procura esses adoradores. Então as pessoas, muitas vezes, elas fazem uma mudança geográfica. Não é o caso do Bruno, não, tá? Mas tem pessoas que mudam de cidade, de estado, de país, tentando resolver um problema. Não vai resolver, porque o problema é da própria essência da pessoa. Os problemas, ouçam, não estão em Gilgal ou em qualquer outro lugar. O problema está nas pessoas que não crescem na graça e não vivem conforme Jesus ensina a viver em sua palavra. Então nós podemos estar em Gilgal e não conquistar? Pode. Pode.
se não desenvolver, se não crescer na graça e no conhecimento, o problema da pessoa está ali. O problema é ela, o problema não é o lugar onde ela está, né? Até no deserto. Se a pessoa fizesse como Deus orientou, ela passa pelo deserto, mas ela não pode dizer, o deserto é o problema. O problema sou eu, se eu não me submeter, se eu murmurar, sabe? Se eu me meter por caminhos que Deus não aprova. Então, é hora de resolver a nossa vida em Gilgal. Quem está comigo, diga amém. É hora, diga, é hora de resolver a nossa vida em Gilgal. Sabe por quê, amados? Porque nós não ficaremos em Gilgal para sempre. Mas nós faremos de Gilgal o nosso ponto de partida para as grandes e maiores conquistas que estão por vir. Amém? Ponto 2. Tomar posse de Canaã é apenas o início da conquista. E aí vem uma preparação para uma nova mentalidade. Que a pessoa, deserto, atravessei o rio, passei a seco, milagre. Cheguei em Gilgal. Vamos celebrar a terra prometida. Gilgal, viva Gilgal. E Gilgal, cheguei em Gilgal. E passa 1 ano, e passa 2, e Gilgal. E passa 3, e Gilgal. Estou em Gilgal. Eu já estive no deserto 4, 5 anos. Gilgal. 7 anos, Gilgal. 10 anos, Gilgal. Aí Jesus voltou. Ficou em Gilgal, pegou a pessoa em Gilgal. Tomar posse de Canaã é apenas o início da conquista. Ok? Então, se você está achando Gilgal maravilhoso, é só o começo. Tá? Então, ver Canaã pela primeira vez, entrar em Canaã pela primeira vez, foi a melhor coisa que aconteceu para o povo que tinha apenas a promessa de Deus de ter uma boa terra. Você imagina quando eles chegaram realmente do outro lado do rio? Quando eles entraram em Canaã? Quando eles entraram naquela terra e fizeram ali a primeira refeição? Quando eles conheceram a fertilidade, a prosperidade daquele solo? Com certeza, amados, muito impactados, admirados, eles devem ter dito coisas assim, tipo, nós iremos colher os melhores frutos da nossa vida a partir de agora. E é tudo nosso, não tem escravidão, não tem cajado, não tem chicote, não é? É apenas o começo da nossa conquista. Eles chegaram ali, eles sabiam que tinham que conquistar toda aquela terra, que era deles. É o começo da nossa conquista. É o começo da sua conquista. Muitas outras novidades seriam descobertas e admiradas por aqueles conquistadores. Muitas outras novidades vão ser descobertas por você e conquistadas. Não acho que acabou, amado. Que é só isso. É muito mais do que você pensa ou pede. Amém? Nós iremos colher os melhores alimentos, frutos. Isso em termos espirituais e em termos materiais também, das nossas vidas. Eu creio. É apenas o começo da nossa conquista. Muitas outras conquistas virão. Muitas outras novidades serão descobertas, serão admiradas por nós. Amém? Vocês se lembram daquela palavra que veio até profética ao nosso ministério? O Senhor vai fazer uma obra tal que, se contada, não vão acreditar. A obra maior é a nossa salvação, lógico. Mas tem coisas para Deus manifestar, tem coisas de conquistas para a sua vida, para a sua família, que quem conhece você e a sua família, quando vir, E tem gente que vai dizer, nossa, ele está há tanto tempo na igreja, mas agora eu estou vendo algo extraordinário. Porque a pessoa não consegue enxergar, quem não é de Jesus, não consegue enxergar a salvação. Ela quer ver frutos que apareçam na sua vida, pois vão ver. Pois vão ver. É para que todos saibam, para que todos considerem que a mão do Senhor fez isso, que você chegou a Canaã prometida para você, que a graça é um pacto de melhores e de superiores promessas, que Ele falando, Ele cumpre, Ele prometendo, Ele faz. Coloca para mim a frase, para a gente guardar bastante. Entrar em Canaã não é o fim da conquista, mas o começo, é só o começo. Deus prometeu para aquele povo, quando ele estava ainda no Egito, que a terra que eles conquistariam era uma terra que manava leite e mel. Então, uma coisa é comer o alimento do Egito como escravo.
Outra coisa é comer o maná no deserto como peregrino. Mas em Canaã, eles comeram do melhor da terra, porque eles foram conquistadores. Então a pergunta é: você quer comer no Egito como escravo? Aqui ninguém mais. Você quer comer maná no deserto como um peregrino? Ou você quer os melhores frutos da terra que já estão preparados para você, porque Deus está lhe chamando a conquistar o melhor? Por isso é o estágio do mais que suficiente. No Egito, a comida é para escravos. No deserto, a comida é para viajantes. Mas em Canaã, a comida é para novos proprietários da terra. A comida do Egito é de humilhação. No deserto, a comida é de provisão. Mas em Canaã, o alimento é de comemoração. No Egito, a comida de escravo é a pior. No deserto, a comida de viajante é para mantê-lo. Mas em Canaã, há variedade de alimentos para serem saboreados. E o cardápio fica à escolha do conquistador. No Egito, a melhor comida estava apenas no campo dos sonhos dos israelitas. Mas em Canaã, a melhor comida, o melhor alimento, são reais. Quem foi chamado para conquistar a terra que mana leite e mel, não pode jamais perder a esperança. Amém? Porque a nossa história passa, toda a nossa história passa por 3 fases. Ponha para mim no telão: comer no Egito, comer no deserto e comer em Canaã. Onde você está comendo hoje? Se ainda não é comendo em Canaã, #partiu Canaã. Eu vou para a terra do mais que suficiente. Amém? Estou sendo preparada para isso. Ponto 3, e nós vamos encerrar nesse ponto. Em Canaã, o conquistador planta, rega, colhe e come. Ele não fez isso nem no Egito e nem no deserto. Mas em Canaã, planta, rega. Com paciência. A terra é dele, a semente é dada pelo Senhor. E agora ele tem que conquistar numa outra condição espiritual. A semente, ele ganha. Quando eles chegaram lá, as sementes todas já estavam lá. Já estavam dando frutos. Eles só tinham que pegar com sabedoria e replantar, e replantar, e replantar. Então, em Canaã se planta, se rega, se colhe e se come. Não é você planta, rega, colhe, vem o outro e come o que é seu. Não mais, em nome de Jesus. Na terra de Canaã, todo investimento volta com um poder multiplicador para os conquistadores. Canaã é o tempo das construções na terra. Desde o início das promessas, Deus assegurou que o povo teria segurança de alimentação em Canaã, terra que mana leite e mel. No Egito, a alimentação é restrita. No deserto, o maná é sob medida. Mas em Canaã, a alimentação é abundante. Na terra de Canaã não há escassez de alimento. Canaã é a terra das possibilidades. Em Canaã, tudo favorece o plantio. A terra, o clima, o solo, a promessa de Deus. Canaã, na verdade, é a graça do Pai, amados. Para aqueles que estão comendo a comida da humilhação ou do desprezo, Deus lhe convida para não tirar os olhos da terra de Canaã, porque a sua despensa irá se encher, a sua alimentação irá mudar. No deserto, Deus trabalha para alimentar o seu povo. Em Canaã, o povo trabalha para produzir o seu próprio alimento. No deserto, Deus fazia milagres para prover maná e carne para o seu povo. Mas quando eles receberam a terra como herança, Deus nunca mais enviou maná do céu, nem carnes, porque agora
o seu povo ia trabalhar para buscar os resultados do seu esforço. Quando não houver terra para cultivar, amados, preste atenção. Nós poderemos contar com o milagre da provisão divina que virá. E quem passou ou passa por um deserto sabe disso. Não tem terra para semear, mas a provisão não falha. Não é? Mas se houver terra, e em Canaã há bastante terra, Deus espera de nós o esforço e a dedicação para plantar. O alimento do deserto era provisório, mas Deus deu a terra de Canaã para que o povo provasse a alimentação típica de Canaã. Canaã tem outra comida, Canaã tem outros sabores, Canaã tem outros encantos. No deserto não há possibilidade de cultivo, mas na terra de Canaã há riquezas para serem descobertas através do plantio e do cultivo. E não é só agricultura, tem tesouros escondidos em Canaã. Amém? No deserto, o milagre cai do céu para a terra. Mas em Canaã, o milagre acontece na terra para o povo de Deus. A terra da promessa era a terra abençoada para frutificar tudo que fosse plantado. Canaã é a fase de Deus para honrar o esforço dos conquistadores. Em outras fases, a gente planta, rega, colhe e outros comem. Mas Deus promete que quando você chegar a Canaã, na sua terra de conquista, você irá plantar, regar, colher e comer. Eu quero orar com os irmãos nesta hora. Eu não sei quantos estão em Gilgal e não perceberam. Mas se nós estamos em Gilgal, a gente precisa do recomeço, a gente precisa de um encontro com Deus, a gente precisa de uma adoração diferente, de uma celebração diferente. Nós não vamos admitir, amados, daqui para frente, especialmente depois de sermos preparados esse final de ano, tá? Uma igreja prestando um culto, desculpe o termo chulo, meia boca para o Senhor. Frieza, gente batendo papo nos... Não vamos, não vamos, não vamos. Esse culto meia boca, essa coisa de gente dispersa, é deserto. Gilgal é recomeço, é celebração, é festa, é vibração, é alegria, é abrir-se para novos sabores, novos plantios, novas colheitas, novas conquistas. E é na unidade que nós vamos ver tudo isso. Quando eu digo nós não vamos admitir, porque nós vamos lutar mesmo. O irmão vai estar lá atrás, sei lá, fazendo o quê? Nós vamos ter pessoas da circulação, estamos preparando tudo isso. Falar, irmão, venha se juntar a nós. Vamos conquistar, amado, vamos. Venha, não fique de fora disso. Para que continuar no deserto se nós temos uma Canaã para conquistar? Ah, fulano disse, fulano disse. Amado, esquece que fulano disse, deixou de dizer. Vamos saborear outros sabores. Vamos ter novas experiências. Sabe, os anjos neste pacto trabalham quando nós ativamos a nossa fé em confissão. Vamos ver anjos. Quem já viu anjo aqui? Levanta a mão. Só? Glória a Deus que viram, mas só? Todos nós temos que ter experiências sobrenaturais. O anjo tem que vir, tem que falar conosco da parte do Senhor. E há anjo da igreja, logicamente, no altar, mas você e eu podemos ter essas experiências na nossa casa, lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Não é deixando ela fechada e postando versículo. É lendo a Bíblia, tendo intimidade com Deus. Bispo, eu não sei se eu estou em Gilgal, talvez eu esteja ainda no deserto. Sim, esse tempo é de Deus. Ninguém pode mudar, é cada um com Deus. Mas você está aprendendo como é que você acelera a sua passada no deserto, a sua marcha pelo deserto. Deixe de murmurar, comece a louvar a Deus.
Tire todo tipo de idolatria da sua vida. Idolatria de crente não é santinho, é um outro tipo de idolatria. É a idolatria do eu. Idolatria do eu sei, eu já vi, eu que sou, eu que falo, Deus me diz. Tira essa idolatria. Tira todo tipo de imoralidade. Tira a incredulidade. Isso que ela está falando é bonito, quer mexer com a alma. Eu não estou aqui para mexer com a alma de ninguém. Eu estou aqui para pregar o que Deus está falando na sua palavra e testificando pelo Espírito em nosso coração. E eu estou dizendo, se alguém quer pôr à prova o que eu estou falando, ponha, pode pôr. Porque vocês vão ver outra bispa em 2018. Escuta o que eu estou dizendo. E vendo outra bispa em 2018 em relação a conquistas, vocês vão ver outra igreja. Nós vamos ver os irmãos, nós vamos ver as nossas famílias. Porque nós vamos juntos. Eu não vou disparar. Eu quero ser modelo para você. Eu quero ser um incentivo para você. Eu quero melhorar para que você melhore. Eu quero conquistar para que você aprenda a conquistar também. Amém? Porque a nossa celebração vai ser diferente. Vamos ficar de pé. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Que preparação, Jesus, o Senhor está nos dando, Senhor. Ó Deus, esse recomeço tão necessário, Jesus, está sendo natural aqui, Jesus, entre nós. Teu Espírito está promovendo esse recomeço. Nosso coração voltou a arder, Jesus. Os nossos olhos começaram a ver outras coisas, Jesus. Os nossos olhos que olhavam baixo, pequeno, observavam a carnalidade dos outros. Os nossos olhos deixaram de ver isso, Senhor. Nós estamos vendo a obra que Tu fizeste em cada um, Jesus. Estamos amando os nossos irmãos como eles são, Jesus. Nós estamos respeitando, Jesus, o Teu agir em cada vida, Pai. Porque nós entendemos que a palavra frutifica a 30, a 60 e a 100. E isso não depende de nós, Pai. Pai amado, o deserto não é o nosso lugar, Senhor. Está claríssimo. E o Senhor vem nos preparando nesses anos todos, não é com esta série, não. Mas talvez a gente estava tão distante dessa visão. Talvez a gente estivesse tão envolvido com os nossos problemas pessoais, as nossas dificuldades financeiras, as nossas crises, Jesus, internas. Ó Deus, a vidinha corriqueira, o dia a dia das pessoas, do ministério, das amizades, das festinhas, que nós não vimos. Que nós deixamos de ver além, Jesus. Mas quando a Tua graça alcançou a todos nós, Jesus, nós pudemos sim, Pai, contemplar Canaã. Mas tinha um deserto, Pai. Tinha um deserto para atravessar, Jesus. E o Senhor, sim, permitiu essa travessia, Jesus. Mas eu creio, Pai, que o Senhor trabalha com cada um de nós de uma forma, Jesus. O Senhor nos ama, nos conhece. E ministerialmente, Pai, eu posso ver, Jesus, pela fé, a visão de 23 anos para trás. Perto agora, Jesus, muito perto, Pai. Os valores estão mudando, Jesus. O que tinha importância não tem mais importância. O que nós não dávamos tanta importância, agora tem a devida importância, Jesus. O Senhor está abrindo os olhos espirituais. O Senhor está promovendo um despertamento no nosso meio, Jesus. Ó Deus, o Senhor permitiu o deserto porque a gente tinha que aprender
a confiar e a depender de Ti, única e exclusivamente. Por isso alguns aqui perderam muito. Por isso alguns aqui, Senhor, se entristeceram, brigaram, discutiram, caíram, levantaram, adquiriram, perderam de novo, adoeceram, foram curados, ficaram doentes de novo. Jesus, ó Deus, era um trabalhar Teu, Jesus, para a gente ser preparado para a travessia do Jordão, Jesus. E se para alguém aqui, Senhor, as coisas nunca estiveram tão difíceis, Jesus, nós sabemos, Pai, que são os últimos obstáculos para chegar a Gilgal, Jesus. É o Jordão, mas ele vai se abrir, Pai. Ele vai se abrir, Jesus. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O Jordão vai se abrir. E assim como nos fez caminhar, Senhor, abrindo o mar para nós passarmos, quando saímos do Egito, nós não entendemos como chegamos, Senhor, debaixo do Teu governo. O Senhor fez essa obra. Igualmente, agora, Jesus, o Senhor nos levará além. Ó Deus, eu quero crer, Pai, que alguns estão aqui na travessia do Jordão. Eu quero crer, Pai, que nós estamos todos já num acampamento em Gilgal, Jesus. E nestes 2 últimos meses do ano, Senhor, Gilgal será o acampamento da Cristo Vive em São Paulo, Jesus. De recomeços, de reencontros, Pai. De maturidade espiritual. Do nosso tratar com a carne, com a nossa própria carne. O tratar do caráter, Jesus. Aquilo que ainda falta está para acontecer, Jesus, dentro de nós primeiro, Pai. Ó Deus, longe de nós pregarmos aqui a teologia da prosperidade, Senhor, as riquezas, ó Jesus, a soberba, não, Jesus, mas nós estamos aqui crendo, Pai, na terra do mais que suficiente. Porque todas as conquistas, Pai, serão para glorificar a Ti, Jesus. Todas as nossas conquistas serão para sermos generosos com a Tua obra, para irmos além, levando a Tua palavra, a Tua salvação, Jesus. Em Canaã nós vamos encontrar muito povo que não Te conhece, Jesus. Que nós vamos olhar e falar: é cananeu, é jebuseu, é heveu, é girgazeu, mas lá no meio deles tem eleitos, tem escolhidos, tem predestinados. E nós vamos conquistar, mas nós vamos levar salvação a muita gente, Pai. Nós vamos conquistar outros territórios para Ti, Jesus. É tempo de conquistas, Pai. O Senhor já tem pontuado aqui, ali, acolá, aqui no ministério. Começou a chover. Nós já vemos uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, Jesus. O Senhor já tem sinalizado, Pai. É grande o que Tu tens, é grande, Jesus. 2018 será o ano da confirmação de ministérios, Jesus. Chamados vão se manifestar, Pai. Claramente serão estabelecidas as Tuas colunas, os Teus pilares no ministério, Jesus. E nós queremos nos preparar, Pai. Prepara cada jovem desta igreja. Prepara cada senhora, cada senhor, cada família aqui representada, Jesus, para o grande que Tu tens, Pai. As nossas lágrimas não serão mais de dor, de desespero, de frustração, de deserto. Ah, será o choro misturado com o riso. A alegria coroará as nossas cabeças, Senhor.
Verdadeiramente o pranto, o luto, eles serão substituídos, Pai, pelo óleo da alegria. O louvor e a adoração, Senhor, serão algo diferenciado entre nós, Jesus. É tempo de recomeço, igreja. É tempo de renovo. É tempo de voltar a sonhar. É tempo de voltar a ter visões. É tempo de andar na direção certa, não mais em círculos. É tempo de aprender a ouvir a direção de Deus e seguir por ela. É tempo de obedecer e não sacrificar, obedecer. É tempo de desfrutar, igreja, a herança que temos em Cristo Jesus. É tempo sim de vivermos como cabeça. Está por cima, ter para emprestar. Tu prometeste ao teu povo, mas no deserto isso não foi capaz de acontecer. Isso só se manifestou em Canaã. Por isso, Pai, nós estamos aqui, Jesus, abertos para tudo que o Senhor quiser operar em nosso meio. Isso significa igreja, isso significa famílias, isso significa homens, pais, maridos, esposas, mães, filhas, irmãos, todos nós, líderes, ovelhas, estamos abertos, Pai, e nos submetemos humildemente a tudo que o Senhor tiver para nós. Faz do teu jeito, Pai. Anulamos a nossa carne, anulamos a lógica humana, Jesus. Zeramos as diferenças, Pai, e dizemos: eis-nos aqui, Senhor. Faz conosco conforme o teu querer. Faz o que tu quiseres com cada um de nós, Jesus, e com todos nós. Manifesta-te da tua maneira, Jesus. Tu és livre, Pai, neste lugar. E onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Que os homens levantem mãos santas, profetizem, glorifiquem. Que as mulheres toquem os seus tamborins. Que as mulheres dancem, cantem. Que as crianças saltem, pulem. Que a vida abundante de Cristo se manifeste neste lugar. Que os doentes saltem de saúde plena. Que os tristes esqueçam as tristezas e se alegrem, rejubilem, cantem de júbilo. Que a mentalidade de Egito, de deserto cessem, fiquem para trás. Novo tempo. Novo tempo. Novo tempo. Novo tempo para cada um de nós, para as nossas famílias, para o nosso ministério. Novo tempo. Aleluia. Aleluia.